Bom, pessoal, nós chegamos a uma etapa do processo de impeachment que nós precisamos agora estar analisando o que aconteceu e o que virá. Por que eu digo isso? Vamos lembrar, esse processo ele tem duas denúncias contra o presidente da República. A questão dos atrasos no pagamento do Plano Safra e a questão da edição de decretos de crédito suplementar. Na origem, eram 6 decretos, segundo a denúncia original, que foi recebida pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Agora, ficaram só 4, porque já foram afastados 2 decretos, dizendo que esses não pairava qualquer discussão a respeito. Muito bem. O que a acusação fala em relação às pedaladas fiscais? Fala, primeiro, que foi uma situação que não era um simples atraso de pagamento, mas era uma operação de crédito que seria proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta situação de ser ofendida pela Lei de Responsabilidade Fiscal feriria a meta fiscal, por isso haveria essa contrariedade com a lei. Além disso, no que diz respeito aos decretos de crédito suplementar, se fala que a Presidente da República, ao baixar esses decretos, feriu a meta, ou seja, feriu a meta fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A defesa mostrou, ao longo de toda essa produção de provas, com oitiva de testemunhas, com perícia, com juntar de documentos, que essas denúncias são absolutamente inconsistentes. Por quê? Primeiro, aquilo que se diz que é uma operação de crédito e que viola a Lei de Responsabilidade Fiscal é a opinião do Tribunal de Contas da União, que nunca antes teve essa opinião. Todos os técnicos, testemunhas e juristas que fizeram parecer deixam claro que nunca se entendeu que isso era uma operação de crédito. Quando o Tribunal de Contas da União entendeu, o governo começou a respeitar isto. A presidenta Dilma Rousseff determinou que se respeitasse o Tribunal de Contas da União, embora nós discordássemos desse ponto de vista. Só que o que se quer é punir o período anterior, o período em que o Tribunal de Contas da União efetivamente achava que isso era possível. Há decisões e situações que foram colocadas pelos técnicos. Portanto, algo que não há em si nenhuma ilegalidade. Só que o que mais espanta nesse caso é que, em relação a esses atrasos do Banco do Brasil, ao pagamento do Banco do Brasil, não houve nenhum ato da Presidente da República. Era uma gestão que, pela lei, era feita pelo Ministério da Fazenda. Ora, se era uma gestão que era feita pelo Ministério da Fazenda, o que a Presidenta poderia ter determinado em relação a não pague agora, pague mais tarde? Nada. Isso ficou claro em todas as testemunhas. Mas o que é melhor, ficou claro na perícia. Na perícia se deixa claro que não há nenhum ato da senhora Presidenta da República relativamente às pedaladas. Ora, se não há nenhum ato, que crime ela praticou? Aí, agora, os que querem o impeachment dizem, não, é que a Presidenta se omitiu. Como ela pode ter se omitido se não cabia a ela fazer a gestão, mas o Ministério da Fazenda? Só se omite quem tem um dever de fazer alguma coisa. E, no caso, ela não tinha nenhum dever em relação a isso, porque ali estabelecia que a gestão era outra. Ou seja, está provado pelas testemunhas e pela perícia que não há ato, que não há erro, que não há dolo, que não há crime de responsabilidade. O mesmo pode-se falar em relação aos decretos. Também, em relação aos decretos de crédito suplementar, havia uma discussão. O terceiro sempre disse que esses decretos eram possíveis, nunca reafirmou, afirmou, esta possibilidade em sentido contrário. O governo Fernando Henrique Cardoso, que baixou vários decretos depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo Lula e o próprio governo Dilma, nos primeiros anos, nunca foi atacado por isso. Mas, subitamente, o Tribunal de Contas da União entendeu que esses decretos afetavam a meta fiscal. Nós sempre entendemos que não afetava. Por quê? Porque quando esses decretos mexiam no orçamento, vinham outros decretos que brecavam gastos. Decretos de contingenciamento. Então, não tinha gasto para afetar meta fiscal nenhuma, porque meta fiscal tem a ver com gasto. Se não afetava gasto porque não podia gastar, porque o decreto de contingenciamento impedia, nós não tínhamos situação absolutamente nenhuma, neste caso, que pudesse ser recriminada. Mas o Tribunal de Contas da União entendeu que afetava. Depois que o Tribunal de Contas da União entendeu que afetava, nada mais foi feito. Mas se quer punir a presidente pelo passado. Mas o que é mais incrível é o seguinte, para ter crime de responsabilidade tem que ter dolo. E todas as testemunhas disseram que a opinião de todos os técnicos é que os decretos eram legais, que não feriam meta nenhuma. E sabe quem diz isso mais? Não foram só testemunhas, foi a perícia. A perícia deixa claro que a presidenta não foi avisada em todos os pareceres técnicos que efetivamente poderia afetar a meta fiscal. Então, por isso a perícia, apesar de concordar com o Tribunal de Contas nos conceitos, deixa um elemento fático que descaracteriza um possível dolo que pudesse existir da Presidente da República, dolo que é indispensável para o crime de responsabilidade restar comprovado. Portanto,
conclui-se, de todas as provas, do laudo pericial, que as denúncias não sobrevivem com um mínimo de seriedade em relação à presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, as denúncias são improcedentes, o que explica o que está acontecendo. Esse processo não é promovido para atingir ou punir alguma situação ilícita. Não, ele foi feito para afastar o presidente da República por razões políticas e algumas bastante sinistras. Ele foi aberto pelo presidente Eduardo Cunha, claramente num desejo de vingança e num desejo de impedir as investigações contra ele. Nós temos hoje áudios de várias lideranças políticas que dizem que queriam afastar o presidente da República para que parasse a Lava Jato, para que parasse a sangria da classe política brasileira. E mais recentemente, a antiga presidente da Comissão de Finanças do Senado, hoje líder do governo do Senado, senadora Rose de Freitas, que estudou bem a matéria das pedaladas, diz no plenário do Congresso e diz numa entrevista de rádio que a presidenta não está sendo afastada por pedaladas, coisa nenhuma, ela está sendo afastada por outras razões. Ou seja, está claro o desvio de poder desse processo. Está claro que não há denúncias sérias e o que se quer é afastar uma presidente por razões políticas. E não são nem razões políticas nobres. São para que efetivamente as investigações não continuassem e para que uma presidenta que garantia a possibilidade das investigações pela autonomia dos órgãos investigativos que deu, não possa permanecer mais no governo. Portanto, essa é a realidade deste processo e daqui para frente é com base nestas provas que nós vamos tentar demonstrar com clareza que o processo de impeachment não pode prosseguir, porque se prosseguir é um golpe.